Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Jornal Olho Vivo, aqui pela TV Sindesb. Começamos esta edição do Jornal Olho Vivo falando de mais uma empresa que desrespeita os direitos dos trabalhadores vigilantes. Desta vez é a Euro, que deixa de pagar o ticket de alimentação e o vale transporte daqueles que cobrem férias. Estamos aqui na frente da empresa Euro, que vem desrespeitando os vigilantes. Eles estão deixando de pagar para os vigilantes que estão cobrindo férias, o ticket de alimentação e o vale transporte. Isso é um absurdo, né? E mais uma vez o sindicato vem aqui denunciar o desrespeito a qual essa empresa vem tratando seus vigilantes. Vigilantes, juntos somos mais fortes. E você pode participar do Jornal Olho Vivo. Grave um vídeo com o celular deitado, com a sua pergunta, com a sua dúvida. Toda a direção do sindicato está à sua inteira disposição para responder as suas dúvidas. Então mande o seu vídeo para a nossa produção através do WhatsApp que já está aí na sua tela, 61991901947. Participe! Os diretores do Sindicato dos Vigilantes seguem fiscalizando os parques públicos do Distrito Federal, verificando as reais condições de trabalho dos vigilantes nesses locais. E mais um parque deu exemplo de boa estrutura para o trabalho dos vigilantes, o Parque do Cortado, que fica em Taguatinga. Os diretores do Sindesb-DF percorreram todo o parque, verificaram o pleno funcionamento da vigilância motorizada. No ponto de apoio, constataram as boas condições do local para alimentação, do banheiro e armários. Estamos aqui no Parque do Cortado com os companheiros da direção do sindicato, o companheiro Arlen, Rogério e eu, Manuel. Viemos hoje aqui dando continuidade a um trabalho que tem sido feito pela direção do sindicato de visitar todos os parques do Distrito Federal. E hoje nós viemos aqui ver as condições de trabalho dos companheiros vigilantes. Chegamos aqui e encontramos boas condições de trabalho, temos geladeiras, temos banheiro limpo, temos uma guarida, temos estrutura para o trabalho dos vigilantes. E aí, infelizmente, algumas pessoas que vêm no parque aqui de má índole chegam aqui para atrapalhar o serviço dos companheiros vigilantes. Mas aí temos aqui o apoio da Polícia Militar, temos o apoio do administrador, temos o apoio de quem faz o parque no dia a dia. Portanto, gente, obrigado a essas pessoas. E aqui estão algumas proibições que está aqui que não pode ser feito, né, que não pode utilizar, não pode cães, não, tudo isso que está aqui, entendeu? São proibidos aqui. E os vigilantes têm trabalho muito duro aqui para coibir essa situação. Quero parabenizar os companheiros vigilantes que fazem o trabalho aqui no Parque do Cortado com muito profissionalismo. As pessoas que frequentam aqui gostam muito do trabalho dos vigilantes, eles exercem, abordam com muita educação, fazem aquele trabalho que o vigilante sabe fazer no Distrito Federal, aqui no dia a dia. Portanto, parabéns aos companheiros vigilantes. Olá, companheiras e companheiros vigilantes do Distrito Federal, em especial os vigilantes da Ipanema Segurança. Eu estou aqui com o Dr. Luiz Carlos, funcionário do sindicato, advogado que atua na área criminal. Tá? Eu chamei o Dr. Luiz para passar algumas orientações para aqueles companheiros que têm ação judicial que determina pagar pensão alimentícia para os seus filhos. E a empresa Ipanema insiste em atrasar, como já aconteceu o mês passado, está acontecendo esse mês agora, tá? E isso é inadmissível, que o companheiro já autorizou. Só basta a empresa descontar. Não quer nem saber se o seu filho está passando fome, se o seu filho tem que ir para a escola. Ou seja, com todas aquelas obrigações, determinação judicial que tem ali, a empresa está descumprindo. Doutor Luiz, me diga uma coisa, qual a orientação que o senhor passa para os nossos representados, para os nossos companheiros vigilantes da Ipanema, que tem demanda judicial, certo? Que está lá uma determinação da justiça para que a empresa desconte um valor X, né? Que vai acho que de 10% a 30%, tá certo? Para a mãe de seus filhos, não é isso? Que ficou com os filhos, que tem que cuidar para ajudar na criação dos filhos, e ela se nega em repassar. Bom, primeiramente, a situação do juiz enviar um ofício para a empresa determinando que seja feito o desconto em folha do valor da pensão
e a empresa muitas vezes não quer cumprir. Isso caracteriza crime de desobediência, previsto no Código Penal. Isso é descumprimento de ordem judicial. Então, o pai da criança pode se dirigir à delegacia e fazer o registro de uma ocorrência policial, porque vai ser apurado pela polícia qual foi a pessoa responsável por se negar a fazer o desconto da pensão alimentícia. Doutor, me dê só uma parte aí. O senhor falou o seguinte, o pai da criança. Mas o pai da criança, ele é funcionário da empresa. Às vezes ele fica ali meio que acuado, tá? Com medo de fazer essa denúncia. A mãe dos filhos dele pode fazer isso? Ir diretamente na delegacia e fazer essa denúncia? Tá? E ele, quando for procurado, apresentar lá a determinação judicial que foi enviado para a empresa, tá certo? Mostrar o contra-cheque dele que foi descontado e a empresa não cumpriu e jogar essa responsabilidade toda para cima da empresa, tá? Ou seja, em vez do companheiro ir, né, isso que é funcionário da empresa, a gente sabe que pode vir uma represália depois contra ele, tá? Que vá a mãe dos filhos dele. Sim. Pode ser feito dessa forma? Pode, a mãe pode fazer essa denúncia. Pode fazer essa denúncia. E como eu estava dizendo, no segundo caso, que é quando o juiz oficia a empresa e ela faz o desconto na folha de pagamento do trabalhador e não faz o repasse para o beneficiário, isso aí caracteriza um outro crime, que é apropriação indébita, também tem que ser feito na mesma via. Primeiramente, registrar uma ocorrência policial e aí a polícia vai investigar para ver quem dentro daquela empresa foi o responsável pelo não cumprimento da ordem, daquela determinação e também o responsável por não ter realizado o repasse da forma que deveria. Ou seja, companheiros, a apropriação indébita é crime. A apropriação indébita é você se apropriar daquilo que não é seu, tá certo? É dos seus filhos. É isso aí, realmente tem que ser uma coisa a ser tratada perante a delegacia inicialmente, né, para que seja responsabilizado a pessoa que deixou de fazer esse repasse. Lembrando que é da responsabilidade também do trabalhador fazer essa fiscalização a respeito desses repasses, porque embora já tenha sido descontado na folha de pagamento dele, a falta dos repasses vai implicar também em responsabilidade dele, porque a mãe ela pode fazer o registro de uma ocorrência policial, mas ela não vai acionar a empresa judicialmente para obter aqueles repasses, ela vai acionar o pai. E o pai corre o risco de ter que pagar novamente esses valores, porque a responsabilidade do filho é diretamente com o pai. A empresa ela vai responder criminalmente. É claro que, em razão dessa execução de pensão alimentícia feita contra o pai, e esse já teve descontado no seu contra-cheque, vai dar direito a esse trabalhador de entrar com uma ação indenizatória contra a empresa para que sejam ressarcidos os meses pagos, além de, caso tenha gerado aí uma prisão em razão da falta de pagamento da pensão alimentícia, ele exigir também um dano moral contra a empresa, porque a empresa foi que provocou, através de uma atitude errada da empresa, que foi provocada a prisão desse pai. Então é direito dele entrar com uma ação indenizatória contra a empresa no caso de apropriação indébita da pensão que foi descontada da folha de pagamento. Ou seja, doutor Luiz, o que mais me deixa indignado, tá, é a empresa, como a empresa Ipanema, que atrasa férias dos trabalhadores. As férias ela recebe ali, é planilhado, doutor, e ela recebe na fatura mensalmente. Quando o trabalhador completa 12 meses que está na empresa, ela já tem recebido aqueles 12 meses, tá, de férias dos companheiros, que é mais um repasse que tem que ser feito, tá certo? Mas isso ela atrasa férias, atrasa pensão, atrasa salário, e o que mais me deixa de indignado, tá, aí que o sindicato encaminha ofício para os órgãos onde ela presta serviço todos os meses,
especial Secretaria de Saúde, já tivemos reunião com a Secretária de Saúde e nada foi feito até hoje, tá certo? Quando chega lá, vamos tomar providência e nada foi feito. Ou seja, e o que mais me deixa indignado ainda é que essa empresa está prevista a assumir a limpeza dos hospitais, ou seja, a limpeza da Secretaria de Saúde. Da Secretaria de Saúde. Mesmo diante de todas as Mesmo tantas irregularidades, diante de tantas irregularidades, tantas denúncias, e a empresa ainda vai assumir ainda esses previsto assumir 3 contratos, 3 lotes, não é isso? Da limpeza na Secretaria de Saúde. Pois bem, então, companheiros, o Dr. Luiz Carlos vai estar aqui à disposição de todos os companheiros associados, companheiros sindicalizados, tá? Que queiram denunciar essa irresponsabilidade da Ipanema em se negar e repassar a pensão alimentícia dos seus filhos em dia. O doutor Luiz está aqui à disposição, tá? Da sua ex-companheira, à tua disposição, tá certo? Isso dos companheiros sindicalizados. Basta vir aqui no sindicato de segunda a sexta, de 7 às 17 horas. O doutor Luiz vai estar aqui à tua disposição, ok? Tá, Paulo, mas por acaso o doutor Luiz, ele teve que sair para uma audiência? Tem o doutor Sérgio, tem o doutor William e tem o doutor Alain, que todos também estão aptos, tá certo? A atuar na área criminal, tá? E todos funcionários do sindicato. Companheiros e companheiras, e lembrando, viu? Lembrando, no dia 2 de outubro, deu troco. Deu troco e quem anda coagindo vocês aí nas frentes de serviço, tá certo? Querendo dar uma de bonzinho. Se fosse bonzinho, a empresa do pai dele não tinha quebrado. E vocês sabem de quem eu tô falando, tá certo? Um grande abraço a todos e a todas. Paulo Quadros, e juntos somos mais fortes. Você sabia que uma das grandes conquistas da categoria, os 30% do adicional de risco de vida, está perto de completar 10 anos? Foram quase 20 anos de luta, vários projetos apresentados no Congresso Nacional, marchas de vigilantes de todo o Brasil em Brasília e nos estados e pressão dos vigilantes em aeroportos, cobrando dos deputados a aprovação do projeto de lei 1033 de 2003. O projeto, de autoria da ex-deputada e hoje senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, instituiu o risco de vida, um adicional de 30% sobre o salário dos vigilantes por periculosidade. Ele foi aprovado no dia 13 de novembro de 2012 pela Câmara dos Deputados. Para falar um pouco mais sobre essa grande conquista, o Jornal Olho Vivo foi conversar com José Boaventura, presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes, a CNTV. Posso dizer com toda certeza que a luta pelos 30% da periculosidade foi uma das lutas mais vitoriosas, que mais nos ensinou, né, em termos da luta sindical, da luta política. Primeiramente, a gente tirou isso como uma necessidade. Por que uma necessidade? Porque antes da lei, se alguém perguntasse a qualquer entendido do direito se tinha alguma diferença entre ser vigilante e vender banana na feira, por exemplo, em termos de risco, a resposta seria que era tudo igual. Portanto, nós precisávamos dessa definição de que nós executamos a atividade de risco. Depois disso, e antes de que o processo legislativo avançasse, nós buscamos conquistar nas convenções coletivas o reconhecimento do risco de vida. E alguns sindicatos, alguns estados, até conseguiram os 30% antes até de chegar a nível nacional. Em outros, e aí eu posso dizer que quase 100% das convenções coletivas já tinham alguma coisa de risco de vida, 3% algumas, 10% outras, e assim sucessivamente, até chegar aos 30%. E aí essa luta e essas conquistas, elas nos ajudaram no processo legislativo. Depois disso, claro, o processo legislativo se tornou mais fácil, porque quando nós chegávamos para falar com os deputados e senadores
dizendo que as convenções coletivas já reconheciam o risco, ou seja, os empresários já reconheciam o risco, é evidente que o convencimento ficava mais fácil, ou seja, já não seria algo absurdo que os patrões pagassem em lei aquilo que já pagava através das convenções coletivas. Então o processo ficou muito mais fácil, muito mais didaticamente mais preciso e direcionado para aquilo que a gente precisava conquistar, que era o reconhecimento do risco de vida. Tem algumas outras questões que eu quero destacar nessa luta dos 30%. Uma das coisas fundamentais foi unificarmos a linguagem. Os vigilantes de todo o Brasil tinham lá escrito 30% de risco de vida já. A mobilização também foi fundamental e nós fizemos marchas vitoriosas a Brasília, nós fizemos mobilizações nos estados, passeata nos estados. Em Santa Catarina, eu tive a oportunidade, inclusive, de participar de manifestações em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, até em outros estados do norte e do nordeste do Brasil. Mas também a participação da categoria, isso sim foi algo fundamental para a nossa luta vitoriosa, porque essa mobilização foi tão significativa que os deputados e senadores reclamavam das lideranças de que não tinham paz com os vigilantes, não tinham paz para ir no restaurante, para passar nos aeroportos, que a maioria deles passa toda semana, para ir no shopping, para ir no restaurante, porque sempre tinha um vigilante cobrando os meus 30, sempre diziam para a gente dessa forma. Portanto, foi muito interessante, foi fundamental essa presença da categoria. E eu queria citar mais 3 episódios que para mim foram importantes nessa luta. Um deles foi essa mobilização nossa e a Marcha Brasília, uma das marchas da Brasília que nós fizemos, nós termos conseguido levar para o plenário do Senado, aliás, para o auditório do Senado, o presidente do Senado naquele momento, que era o senador José Sarney. O senador José Sarney se deslocou para o auditório lá do Senado para dizer que apoiava a nossa categoria. E isso, claro, junto com outros senadores fundamentais na nossa luta, como o senador Paim, como a senadora Séries, como a senadora Vanessa Gradzotin. Também, um outro episódio importante foi a participação dos companheiros do Rio Grande do Norte. Sabendo que o deputado Marco Maia ia receber um prêmio, um reconhecimento na Câmara de Vereadores de Natal, os vigilantes se mobilizaram, ocuparam quase 100% do plenário do espaço que estava sendo homenageado o deputado Marco Maia, e quando o deputado Marco Maia foi falar, a categoria levantou seus cartazes e, obviamente, forçou, de qualquer forma, o deputado a se manifestar sobre o pleito da nossa categoria. Um outro episódio muito interessante e um aprendizado para a gente, até para entender como é que funciona o jogo no Legislativo, foi a votação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Na época, presidida pelo deputado João Paulo Cunha, de São Paulo, amigo dos vigilantes, e o relator do projeto era o deputado baiano Nelson Pellegrino, do PT, que inclusive levou o projeto num dia e devolveu com 24 horas. Sabe? Alguns deputados costumam devolver o projeto às vezes com um ano. A comissão precisava de quórum, da presença mínima de 30 deputados, se não me engano, e não tinha esse número na comissão. E nós da Confederação, dos sindicatos, ficamos na porta da comissão, lá na Câmara dos Deputados, juntamente com o deputado Nelson Pellegrino, chamando os deputados, pegando os deputados literalmente pelo braço para colocar para dentro do auditório, da sala da reunião da comissão. E quando atingiu o quórum, o deputado João Paulo abriu a sessão, colocou o nosso projeto em votação e nós acompanhávamos de lá o voto de cada deputado, o voto nominal de cada deputado. E um dos votos que mais aguardávamos com ansiedade, com curiosidade, era o voto do deputado Paulo Maluf, que votou a favor da nossa categoria. Eu estou dizendo isso porque, além dos amigos, dos deputados amigos da categoria, dos deputados amigos dos vigilantes, nós também soubemos nessa luta dialogar com parlamentares, senadores e deputados também de outras visões políticas, de outras vertentes políticas,
mas na defesa da categoria a gente tem de dialogar, tem de conversar com todo mundo. Portanto, foram grandes as lições, foram muito importantes as lições dessa luta e, sem dúvida nenhuma, foi a luta mais importante, a luta mais sábia que essa categoria, e como um todo, de todas as partes do país, conseguiu fazer os 30% da periculosidade. E para fechar, vale lembrar que muitos vigilantes que estão na categoria há pouco tempo acreditavam que os 30% do adicional era uma conquista antiga, mas não é. Esta conquista está prestes a completar 10 anos, fruto de engajamento e muita luta dos vigilantes. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Olho Vivo. Acesse as redes sociais do Sindesv-DF e continue por dentro do dia a dia do vigilante do Distrito Federal. Uma ótima semana para você e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.